Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos tratar da lição 6 da nossa revista, né, da EBD. Primeiramente, a gente gostaria de pedir perdão aí para os irmãos pelo atraso de algumas lições. Infelizmente, algumas coisas não saíram aí como a gente planejou, mas próximo trimestre a gente vai encontrar aí formas de interagir com a palavra de Deus de uma forma mais efetiva. Amém? Bom, a lição 6 ela tem por tema um chamado ao arrependimento. E aí, quando a gente vê o tema de salmos e arrependimento, talvez seja o salmo que você esteja pensando mesmo, né? O salmo de número 51, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Talvez a gente tem vários textos, né, a respeito do arrependimento que são elementares na Bíblia. Do Antigo Testamento, talvez seja o Salmo de número 51, do Novo, Apocalipse 2, né, quando a gente fala sobre a igreja de Éfeso, né, que precisa voltar ao primeiro amor, são textos que falam a respeito do arrependimento que marcam, né? E o textuário diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Esse coração quebrantado está extremamente perto de Deus quando a gente pensa em sacrifício. E a verdade aplicada vai dizer assim: o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Esses dois elementos são extremamente importantes, né, para o arrependimento, né, o reconhecimento do pecado e a confissão. Bom, primeiro tópico que a gente vai falar sobre o contexto histórico, né, daquilo que Davi viveu, o caminho para o arrependimento e depois os pedidos do salmista. Tá? Primeiro que a gente tem que entender que o Salmo 51 ele vai abordar as consequências do pecado de Davi, né, e a possibilidade da restauração quando há um verdadeiro arrependimento. Tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa observar é que Davi ele se angustiou, né? Ele mostrou nesses salmos, né, uma angústia extremamente causada pelo pecado e, e, e de uma certa forma ele mostrou os sintomas nefastos causados pela desobediência aos preceitos do Senhor, né? Primeiro que quando você peca, Davi deixa muito claro que o seu coração ele perde aquela pureza, ele perde aquela paz de espírito, ele perde aquela tranquilidade que tem que ser um elemento vital na vida do crente. Outra coisa importante é que o Salmo 51 ele vai mostrar também que o pecado de Davi o conduziu a um estado de esvaziamento espiritual, né? Tudo aquilo que ele construiu de relação com o Senhor parece que se torna invisível por conta do pecado e o conduz a um estado de profunda angústia, né? Porque o esvaziamento espiritual ele é um grande motivo pelo um grande caminho para a angústia. Em 2 Samuel 11, a gente vê esse processo aí que antecedeu o pecado de Davi, né? Ele estava num tempo em que os reis saíam para guerrear, porém Davi ficou. Olhou e desejou a esposa de Urias, né?
e aí deitou-se com ela e adulterou. Por fim, Davi ele se viu numa situação tão complicada de encobertar o seu pecado que planejou a morte da esposa de Urias, da esposa de Betseba, né, do esposo de Betseba, que era Urias, um homem fiel a ele, e casou-se com ela. Dentro dessas transgressões de Davi, a gente precisa observar que a gente tem sempre duas escolhas, né? Andar em espírito, que é o caminho da santificação, ou transgredir a lei de Deus, né? Ou seja, quando você não anda em espírito, você anda no caminho da carne, você produz as obras da carne. E elas lá em Gálatas 5, 19 e 21, elas estão extremamente exemplificadas, né? O fruto do pecado do plano de Davi foi extremamente vital para que os seus pecados eles fossem extremamente profundos, né? A gente sabe que a Betseba ela engravidou, comunicou a Davi e esse fruto do pecado, se fosse denunciado, produziria aí a morte dos dois, porque o adultério, quem se fosse pego no pecado de adultério, deveria ser morto. Outra coisa importante é de que Davi planejou encobrir os seus pecados com os seguintes atos, né? Mandou matar Urias, mas o plano fracassou. Mandou Urias festejar com a sua mulher, se repousar com a sua mulher, mas ele era tão fiel, mas tão fiel, que não quis deixar os seus companheiros de guerra, né? E aí, com um fracasso, planejou a morte de Urias. Depois da morte do Urias, ele casa-se, né, com a Betseba, pensando que os seus atos nunca seriam revelados. Porém, o profeta Natan, ele, usado pelo Senhor, denuncia o pecado encoberto do Davi, né? A gente sabe que Davi ele teve uma vida familiar muito, mas muito complicada. Embora ele fosse um homem segundo o coração de Deus, Davi não era talvez uma referência no Antigo Testamento de homem senhor da sua família, né? E o profeta afirma, né, que aquilo que ele tinha feito ou em oculto seria exposto como a luz do sol perante Israel. E é por isso que daí nasce esse fruto de arrependimento, dele querer pedir perdão, né? O reconhecimento e a confissão do pecado de Davi é tão interessante que no Salmo 51, 13, ele diz que ele conhece, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, né? Talvez quando ele olhasse para Betseba, ele lembrava de Urias e lembrava do pecado que ele cometeu, né? Além disso, Davi demonstrou que esse reconhecimento e confissão do pecado ele é importante e vital, né? Não tem como você ficar encobertando coisas, né? A gente vive numa sociedade em que as pessoas sempre estão escondendo, né, os seus pecados, acobertando os seus pecados e vivendo uma vida extremamente emocionalmente ilusória, né? Porém, o verdadeiro evangelho leva ao arrependimento. E é perigoso viver uma vida cristã com pecados escondidos. A confissão e o pedido de perdão de Davi é tão interessante que ele vai dizer no verso 4, né? Contra ti somente pequei e fiz ao que aos teus olhos parece mal. E aí a gente precisa observar uma coisa legal, né? O pecado ele não aniquila as consequências, né? Mesmo sendo perdoado, nós vamos sofrer as consequências dos nossos pecados. E Deus exerceu seu juízo sobre a vida de Davi. O filho, em decorrência do adultério, morreu. Um mal sobreveio sobre a família de Davi. E as concubinas de Davi foram publicamente envergonhadas, né? Mas Davi, diante de um cenário tão complicado, ele vai pedir perdão, né? Ele
Ele vai fazer pedidos extremamente interessantes para o Senhor, né? Primeiro, após reconhecer o seu erro, Davi ele vai expressar o seu anseio por ter seu coração cheio de sabedoria, né? E a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Outra coisa importante é que Davi ele pede ao Senhor purificação. Ele sabe que ele precisa ser purificado desse pecado, porque, como ele disse já no início do texto, esse pecado sempre vivia diante dele. Outra coisa importante é que ele pede, talvez, o maior estado de purificação do coração do homem, né? Torna a dar-me a alegria da tua salvação, né? E aí a gente aprende duas lições importantes. Primeiro, que o caminho da santidade conduz as pessoas à alegria e à salvação. E o caminho do pecado, ele vai conduzir à tristeza e à morte, né? E aí, pensando nisso, o Salmo 51, né, ele sempre vai ser um importante auxílio nessa conscientização da realidade, né? Dessa natureza pecaminosa que a gente vive, da relevância do arrependimento e da busca da restauração. Então, que a gente possa aprender nesse salmo que é sempre importante, irmãos, nós prantearmos pelos nossos pecados. É sempre importante nós reconhecermos a nossa miserabilidade. Nós somos carentes de misericórdia. E carentes de misericórdia, a gente fala a palavra misericórdia como ela fosse uma palavra elegante, chique, como se ela fosse uma palavra gourmetizada, né? Linda, maravilhosa, exuberante. Mas, irmãos, misericórdia é você pedir reconhecimento da sua miséria. Misericórdia é a mesma coisa de você estar dizendo, me ajuda porque eu estou numa condição miserável. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ser invadidos aí por esse salmo e que Deus ele possa nos conduzir para a alegria da sua salvação. Amém?